Bom dia a todos. Nesse dia eu estou inspirado para trazer uma mensagem cujo tema, o nome que coloquei é Preciso de uma Resposta, que também poderia ser Preciso de uma Orientação. Então eu oro nesse momento para que o Espírito Santo esteja dando direção, fazendo lembrar, testificando nos corações e deixando claro para todos aqueles que assistirem que somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que essa orientação possa estar servindo para ajudar as pessoas que precisam de uma resposta. Assim que o nome do Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Eu vou trazer aqui como base dessa live, desse vídeo que estou fazendo a respeito de preciso de uma resposta, preciso de uma direção, de uma orientação, é o livro de Daniel, no capítulo 10, e que diz assim, no versículo 1: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comer, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 6 semanas. Daniel estava buscando uma direção, uma resposta de Deus. Imediatamente ele foi dirigido pelo Espírito Santo a fazer uma busca. Então, às vezes, em determinados momentos da nossa vida, nós não sabemos o que fazer. Isso acontece. Quantas vezes aconteceu comigo? Não sabemos o que fazer. O que eu vou fazer? Não sei. Então, o crente, principalmente aquele que tem o Espírito Santo, ele entra em propósito, ou seja, vai fazer um jejum, vai buscar direção, E foi o que Daniel fez. Ele entrou em um propósito, em um jejum e abstenção de comida, e fez um isolamento, Ele se isolou. E pouca gente sabe que Daniel, assim como o povo de Israel, estavam cativos na Babilônia, nessa época aí que Daniel dá esse testemunho, Eles estavam cativos na Babilônia, pois Deus estava castigando o povo pelos caminhos errados que haviam feito no passado. O livro de Jeremias, ele relata os avisos constantes de Deus para evitar esse fim trágico, mas o povo ignorou os avisos dados por Jeremias e seguiram os seus próprios caminhos. Está tudo relatado no livro de Jeremias. Detalhe: Jeremias praticamente perdeu a vida dele, literalmente falando, perdeu para o mundo, mas fez a vontade de Deus e exclusivamente ali alertando: olha, Deus manda avisar, e as pessoas que nada, Deus manda avisar isso nada, essa conversa, Deus é amor, uma vez salvo para sempre, e cada um fazendo o seu caminho. E até que veio o juízo, e Deus levou cativo todos, aqueles que temaram e não. E Deus falou: vocês se entreguem, que eu vou cuidar de vocês na Babilônia, mas não quero ninguém aqui. E quem ficou, morreu, enfim. Mesmo como escravo na Babilônia, Daniel permaneceu fiel ao Deus vivo, mesmo sendo escravo, mesmo sendo diferente, tendo um espírito diferente, ele ficou na Babilônia, não se revoltou contra Deus. Poderia se revoltar contra Deus, não se revoltou contra Deus, ele permaneceu fiel ao Deus vivo, Lembrando que ser cristão no Brasil é fácil, difícil é ser fiel na Babilônia. E Deus exaltou Daniel de tal maneira que o colocou acima de todas as autoridades, Apenas abaixo do rei lá de Faraó, porque Daniel não se corrompeu. Então, Daniel, inclusive, ele combatia a corrupção, Quando as pessoas, toda autoridade que quer combater a corrupção tem um aval de Deus, E imediatamente, Satanás, que comanda a corrupção, levanta os servos dele para tumultuar,
pois a boquinha acabou, né? Então a gente vê isso, diversos cenários atualmente no Brasil, nós estamos vendo isso aí claramente, né? Então, aqueles que não aceitam, né? Que fecharam a torneira da corrupção, né? Do dinheiro fácil, então eles tumultuam, eles arrumam maneiras de tentar impedir que o governo, né? Faça que Deus, através do governo, traga bênção para o povo. Então os ratos, eles entram em pavorosa, tentam inventar calúnias, né, contra as autoridades honestas. E se não encontram, né, como não encontraram na vida do Daniel, eles inventam. Eles inventam. Vale a pena ler esse relato, né, que está no livro de Daniel, capítulo 6. Vocês vão perceber um pouquinho como parece, né, com a situação brasileira, né, a história de Daniel, né? Como é que ele comandava lá os políticos da época, etc. Como é que os políticos ficaram possesso com Daniel. O cara não rouba nada, peraí, temos que dar um jeito, ele tem que roubar. E vocês vão ver lá como é que é. Mandam inclusive o Daniel lá para a Cova do Leões, né? Coisa tremenda, não tinha nem... Mandaram o Daniel, porque ele não quis aceitar participar do esquema de corrupção, mandaram Daniel para a Cova dos Leões, obrigado Espírito Santo, e aí ele foi para a Cova dos Leões, só que Deus fechou a boca dos leões, não tem essa, quando Deus manda, até leão obedece. E aí Daniel passou a noite lá no meio de dezenas de leões famintos, né? Os leões só ficavam olhando assim para Daniel, nada. Aí terminou aquele dia, né? O rei foi lá, Daniel, o rei gostava demais de Daniel, né? Acaso o Deus que te serve te livrou da boca dos leões? Vive para sempre, ó rei. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, não encontrou culpa em mim. Ô, glória! Coisa gostosa. E aí, sabe o que aconteceu? Aqueles que mandaram ele para a Cova dos Leões foram comidos. Só que não foi só eles, não. Foi os políticos, esposa, filho, foi todo mundo devorado, não sobrou nada. Então, do Deus de justiça, o Deus de Daniel, meu Deus hoje. Esses que armam arapuca, né? Querendo de alguma forma prejudicar, atrapalhar, a qualquer momento nós vamos ver eles cair, entendeu? No buraco que eles cavaram. No nome de Jesus Cristo. Então é importante, né, que, voltando agora em Daniel 10, então ele foi incomodado e começou a buscar uma resposta. As pessoas que confiam em Deus vão buscar resposta onde, né? Tem gente que confia em carro, cavalo, arma, mas quem confia em Deus, confia em Deus. A esperança dele está em Deus. Se Deus não fizer, ele não pode fazer nada, né? Fica de pés e mãos atados, não pode fazer nada. Importante é anotar que devemos sempre pedir ao Espírito Santo para nos ajudar em oração. E toda oração começa com confissão de culpa, reconhecimento de erro, de desvio, né? Que é para conserto, né? Pedido de perdão. Então Daniel havia orado anteriormente a Deus por causa dos pecados do povo de Israel. E essa oração está no capítulo 9 do livro de Daniel. Ele ali confessando a culpa do povo, pedindo perdão, enfim. Interessante notar que Daniel não começou uma busca com prazo determinado, como muitos pensam, né? E hoje nós vemos aí as pessoas falando, não, vou fazer a campanha de Daniel, 21 dias, né? As pessoas não... Daniel não fez 21 dias, Daniel pôs-se a buscar a Deus. Se tivesse levado 30, 40 dias, ele estava ali, ó, todo dia ali buscando, o Senhor vai responder, o Senhor vai... Todo dia ali, levando vida santa, perseverando, orando a Deus. O que Daniel não sabia é que Deus enviou a resposta para ele logo no primeiro dia. Está escrito aqui em Daniel capítulo 10, versículo 12, está dizendo assim, então me diz, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e se humilhar perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia, tá? Desde o primeiro dia. Mas se a resposta de Deus veio logo no primeiro dia, por que demorou 21 dias? Boa pergunta. Por quê? Né? O versículo 13, Daniel, capítulo 10, versículo 13, traz essa resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, enquanto no mundo físico, material, Daniel aplicava, né, a vontade dele, né, e fazia a vontade do Espírito. Nós somos carne, alma e espírito. Então a carne não quer saber de Deus. A carne nunca quer saber de Deus. A carne quer saber do mundo, porque o mundo é que agrada a carne, né? E a alma acompanha aquilo que é decisão da carne, né? A alma são as emoções, né? O espírito é que leva para as coisas de Deus. Então existe aquela guerra entre o espírito e a carne lutando contra o espírito e vice-versa. E Daniel se propôs ali a fazer essa busca, né? Dando ouvidos às coisas do espírito. Por isso que ele se absteve de alimento, se absteve de conversa fiada, né? Se desligou das redes sociais, né? Na época que existia. Mas, enfim, ele ficou isolado. E mostrando bem claro aqui no versículo 12, que houve uma luta espiritual enquanto Daniel orava, enquanto Daniel buscava. Havia uma batalha espiritual. Deus deu a ordem: leva a bênção para Daniel, leva a resposta para Daniel. Então, o anjo, mensageiro, veio com a resposta. Nisso, para entender melhor, é como se você estivesse vindo, né, de carro, de moto, na determinada rua, e na esquina já existisse um comboio, né, para impedir de você passar. Aí você não tem como passar, fecharam. Aí você vem e ali eles fecharam, né, e resistiram, que está muito claro, né, que os demônios não quiseram deixar a mensagem chegar a Daniel, e resistiu. E ali Miguel, que não é um anjo de luta, não é um anjo de guerra, não é um anjo de espada, né? Miguel, é o mesmo Miguel, aliás, Miguel não, Gabriel, né? O anjo veio trazer a mensagem, então veio um anjo para trazer a mensagem, que não é anjo de guerra. Aí ele pediu ajuda a Miguel, que era anjo de guerra. Esse aí é arcanjo, né? Miguel, um dos primeiros príncipes, né? Então veio o arcanjo, né? Então, vocês querem luta, né? Então vem cá. E pá, desbaratou ali aquela rede de demônios. Então passou, né? Aí conseguiu passar para entregar ali a mensagem para Daniel. Então isso nos traz assim um esclarecimento de que as coisas não são como a gente pensa que são. Ah, Deus, eu peço a Ti, amém, e já recebi. É ruim, irmão, é ruim. É ruim. As coisas demoram, exatamente porque a gente não sabe o que está acontecendo. Faz a petição, pediu, Deus ouviu. Ah, não, isso aí vale, isso aí é interessante, eu vou passar assim. E manda, mas só que as hostes de demônio, né? Os inimigos da alma do ser humano, os inimigos de Deus, sabem que aquilo dali só vai fortalecer, né? Aquilo chegando só vai fortalecer o povo de Deus, que vai usar aquilo contra o inimigo. Então eles, de alguma forma, vão fazer tudo para resistir. Assim também na vida do ser humano, quando vem bênção para o ser humano. O ser humano vai ficar alegre, vai louvar Deus, vai glorificar Deus. Oh, Deus! Vai dar testemunho. Um testemunho de uma pessoa que recebe uma bênção motiva a outra pessoa que está desmotivada a lutar também pela bênção. Então o reino do inferno, né, que muita gente subjuga, muita gente menospreza, né, o reino ali, eles ficam, né, não deixa, segura lá, enfim, atrasam
até ver se a pessoa desiste, desanima, blasfema, né? Blasfema. A gente vê isso claramente ali em Jó, né? Capítulo 1, né? Que Jó passou por uma prova, etc. Então, ele nem sabia que era Deus que estava permitindo ele passar aquilo, porque tudo é permissão de Deus, você não tenha dúvida. Qualquer coisa que aconteça é permissão de Deus, entendeu? Não estou dizendo que é enviada por Deus, mas é Deus permitindo, por algum motivo. Deus permite essa pandemia que está aí, Deus permite, por algum motivo. Então, as pessoas têm que ficar mais espertas com relação a isso. Poxa, mas eu pedi, já tem 3 dias que eu estou orando, tem uma semana. Meu Deus, eu não aguento mais 14 dias. E continua até que a bênção vem. Eu contei aquele testemunho, né, da época que eu entrei em propósito, que eu já não aguentava mais, né, que o Espírito Santo me orientou, até para a pessoa que eu deveria ligar, me deu o nome. E aí foi uma benção, né? Na época recebemos ali aquela benção, está desse testemunho aí, agora não lembro o título que está, mas está aí desses vídeos. Que sem ter dinheiro para passagem, fui lá em Recife e recebi aquela, fechei um negócio, fechei 4 ou 5 negócios, enfim, uma festa, as pessoas ficam. Essa alegria, o inimigo não quer, irmão. O crente alegre, o crente alegre contagia, irmão. A alegria de um crente contagia o outro. Tem gente que tem inveja, né? Diferente, mas aquele que está precisando, aquele que está necessitado, opa! Ai, meu Deus, eu vou fazer isso também. Aí motiva, aí é mais guerra contra o inimigo, entendeu? Porque às vezes o inimigo, ele começa a filtrar numa pessoa, mas ele quer ir na outra, ele quer ir na família, entendeu? Então, através daquela pessoa desmotivada, ele vai cavando buraco, né? Cavando armadilha, entrando, enfim, a pessoa está para baixo, está desmotivada, eu quero saber mais de Deus, fariquinho, coisa séria, irmão. Então há uma luta no reino espiritual. Há uma luta que, claro, está aí, está na palavra. As pessoas não conhecem porque não examinam a Bíblia, irmão. Preferem conto de carrochinha, né? BBB da vida. As pessoas gostam de ser iludidas, a verdade é essa. Aí prefere chamar cristão, né, evangélico de maluco. Essa é a realidade. Por quê? Porque não sabe, não faz, não conhece, né? Vive outra realidade, né? Mundo da lua, cabeça do mundo da lua. Aí chama o crente de maluco. Mas continuando aqui na nossa maluquice. Então, o povo de Deus subestima o inimigo e pensam que a bênção se pede hoje, que o inimigo vai ficar de braços cruzados vendo o crente receber a bênção. Ele vai receber a bênção, que legal. Vai ficar de braços cruzados, ruim. O inimigo vai colocar dúvidas, o inimigo vai trazer desânimo e irritabilidade, né? Vai ficar tipo, Deus não está ouvindo a minha oração, né? Estou fazendo sacrifício de tolo, eu estou jejuando à toa. E Daniel capítulo 10, versículo 19, diz: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Começou aí, ó. Crente está fortalecido. Um crente fortalecido fortalece outros. É o efeito dominó a favor. Não é para derrubar, mas é para levantar. Acabar poço, irmão. É buscar, se esforçar, fazer jejum, meditar na palavra, levar a vida santa, se arrepender do mau caminho. Querer morar no céu, é conhecer o Espírito Santo de Deus, né? Que te apresenta realmente quem é o Senhor Jesus Cristo. É todo um trajeto que às vezes a gente fica na igreja, né? Só contando o tempo passar, só vendo o tempo, e não há novidade de vida. Por quê? Porque as pessoas pensam que basta ir na igreja, marcar o ponto e acabou. É ruim, hein? É ruim.
É ruim. Então, eu me recordo, em certa ocasião, que eu estava passando uma dificuldade financeira, daquelas assim. E nessa época nós morávamos em Goiânia. Estava vivendo uma situação muito apertada, mal tendo dinheiro para se alimentar. Então, naquela época, a minha sogra, meu sogro morava aqui no Rio de Janeiro, né, ofereceram para minha esposa, né, para a gente ir para vir para o Rio de Janeiro, que eles até pagariam a passagem, etc. Mas eu e meu filho decidimos ficar em Goiânia. E veio minha filha e minha esposa vieram passar aqui o Natal e o Ano Novo. Ficou. E lá em Goiânia, eu não conseguia fechar nada, porque era uma época de final do ano, né? Já estava difícil no ano normal, final do ano, porque a minha clientela, 90%, eram médicos. Então o que médico faz no final do ano? É viajar, irmão. É viajar. Então não tinha nem perspectiva de negócio, não tinha nada. E só eu e meu filho, né? Ali a gente não sabia o que fazer, então tinha que ter sabedoria. Então um pouco que tinham, né? Que era tipo assim, aquele azeite da viúva, que mal dava para ela, né? Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Então, ao invés de fazer comida todo dia, né? Eu vou fazer uma dobradinha. Eu gostava de dobradinha, ele também gostava de dobradinha, né? A gente era apaixonado por dobradinha e minha esposa detestava, então aproveitar que está só nós dois ali, vamos fazer uma dobradinha e pronto. Fiz um panelão de dobradinha. Nós comemos dobradinha durante uma semana. Dobradinha. Interessante que parecia que a dobradinha se renovava, parecia até que tinha sido feita no mesmo dia, entendeu? A gente comia e não enjoava. Uma delícia. As coisas como tem a bênção de Deus, irmão. Então, essa situação apertada, eu recebo, né? O que acontece numa situação apertada? Fazendo lembrar, a pessoa se irrita. Pode ser servo de Deus, pode não ser, a pessoa se irrita. A pessoa fica irritada. Né? Eu estava irritado com aquela situação, né? Contrariado. Então eu recebo uma direção, de forma claríssima, né? Para me fazer um jejum. Irmão, a carne gritou. Gritou na hora. Jejum? Pô, nossa situação aqui eu não consigo nem pensar direito, eu vou fazer jejum, aí que eu estou acabado mesmo, retruquei, né? Mas eu obedeci, contrariada, mas eu obedeci. Né? Continuei ali o jejum, fui fazer um jejum, né? Então veio doideira total. Já começou a ficar maluco, então fica agora de ver, né? Então veio assim aquela instrução para mim começar a embalar as coisas dentro de casa. E aí eu chamei meu filho, meu filho, vamos começar a embalar aqui as coisas, né? Me ajuda aí, vamos arrumar caixa, etc. Até eu começar a embalar coisa. Papai, nós vamos mudar para onde? O senhor já conseguiu casa? Eu falei, não. Aí, tá ficando doido mesmo. Aí vamos arrumando as coisas, etc. Ele não entendeu nada, mas começou a me ajudar. Né? A gente arrumava as caixas, colocava roupa, louça, sapato, enfim, colocava as coisas ali. E o dia se passando e nada. E toma dobradinha. Então, certo dia, acordei, virei para ele e disse assim, hoje nós vamos conseguir a nossa casa. E naquele dia, como sempre fazíamos, né? Nós separávamos casa para ver, né? Para verificar. E naquele dia eu tinha, né? Já tinha passado o ano novo, naquele dia eu tinha marcado uma reunião com a presidente de um congresso, o maior congresso que aconteceu naquele ano lá em Goiânia. Marquei uma reunião com ela, então combinei com meu filho o seguinte, eu vou para a reunião, enquanto isso tu vai ver as casas. Então tá, estou lá na reunião com a médica, etc, aquela coisa toda. E aí, no meio da reunião, o meu filho me liga e diz assim, pai, eu sei que o senhor está em reunião. Ele sabia que eu não podia me atrapalhar, me interromper. Eu sei que o senhor está em reunião, mas eu sinto que eu consegui a casa. Eu estou indo aí te buscar para a gente ver. Aí, naquele momento eu senti que os nossos problemas estavam começando a acabar, né? E a médica, então, terminando ali a reunião, remarcou uma outra reunião comigo, né? Mas dessa vez com a comissão, né? É como se fosse uma sabatina, né? De vez em quando eu passava essa sabedoria de Deus para passar. Conversar com um médico já não é coisa fácil. Conversar com uma comissão de médicos, né? Você convencê-los de que você é melhor do que os demais, coisa assim que
É claro que eu tinha um currículo, né? Tínhamos um currículo invejável, né? Mas tem sempre aquele assim que, não, mas tu é carioca. Carioca no Brasil aí não tem boa fama não, irmão. Aí então meu filho foi lá me buscar, né? E no meio do caminho ele disse assim, pai, quando eu entrei na casa, eu senti alguma coisa me dizendo que nós iríamos morar ali. Então foi quando eu vi a casa, pensei na hora, só Deus para me fazer morar aqui. Casa excelente, uma piscina maravilhosa, sauna, churrasqueira, coqueiro dando coco, 4 quartos, 3 salas, cozinha americana, garagem, até um escritório. Coisa assim de... Né? Eu olhei para a minha situação, olhei para o meu bolso, só Deus. Então nós corremos com tudo, né? Mas a exigência de 3 meses de depósito é o fiador, né? Então o fiador já descartei, não tinha. E ofereci 3 meses de depósito, né? Mas eu perguntei, né? Se podia ser cheque pré-datado, a pessoa aceitou, né? Mas e agora? Cadê o cheque? Cadê o cheque? Irmão, coisa para crente, irmão. Fornalha, tá acesa? Tá? É para crente. Então peraí que eu vou aumentar 7 vezes. Cadê o cheque? Aí tá, nós fomos lá, meu filho conversando, meu filho tinha uma conta, né? Quase que inoperante, né? Inativa. Aí nós fomos lá no banco, com o gerente, para ver se conseguia um talão de cheque. Gente, carioca, pegou na hora, né? Então ficamos super frustrados, né? Nós não tínhamos a quem recorrer, essa é a realidade. Só uma cidade que... Então, no momento que eu estava saindo da agência, né, frustrado, sabe, triste, assim, eu falei, meu Deus, e agora? Mas uma coisa que eu aprendi, ensinei minha família, né, não murmura. Mastiga, né, se puder bota um solzinho, engole, murmura. Exatamente na porta do banco, meu filho tem um lampejo, diz, espera aí. Ele foi no caixa eletrônico, e não me disse nada, eu fiquei só olhando, né? Não me disse nada. Eu fiquei sem entender, ele aperta aqui, né? Aperta ali, coça a cabeça. E finalmente sai um talão de cheque. Olhou para a cara dele, tipo assim, uau! Não havia nem tempo para comemorar, não havia tempo para explicar, não havia, né? Saímos, peguei um restinho de dinheiro que eu tinha, fomos na imobiliária, assinamos tudo, né? Paguei o primeiro aluguel ali em dinheiro e parecia um sonho, Não havia nem tempo para comemorar mesmo, não tinha tempo, não podia parar, era fazer isso, fazer aquilo, daqui a pouco providenciei o caminhão para mudança, mudamos, aí limpa a piscina, limpa a casa, né? E põe trabalho nisso para limpar aquele casarão. Então, vamos... Bota armário, monta isso, monta aquilo, enfim, não tinha tempo nem para dormir, essa é a verdade, né? E o milagre ali acontecendo. Aí fizemos a mudança e começamos a preparar tudo. Aí chegou o dia de buscar minha esposa, estava voltando do Rio de Janeiro, né? Aí meu filho tinha que ir no aeroporto, né? Mas só que ela não sabia de nada, Aí meu filho foi para pegar minha esposa e minha filha, né? E aí disse, vamos ali primeiro num churrasco na casa de um amigo. Aí esposa, minha filha, crente que vai no churrasco na casa de um amigo, né? Embora uma mentira, né? Aí quando ela entra lá, né? Me vê lá de sunga na piscina, tomando uma água de coco. Ela ficou assim, então antes dela perguntar, eu já peguei a chave. E aí disse para ela, né? Aqui está a chave da tua nova casa. Nós ficamos como, sabe? Nós ficamos como aqueles que sonham. Naquela semana, o Congresso fechou comigo, eu recebi um sinal antecipado. Irmãos, que alegria isso me traz. Recordação, boa recordação. Uma barreira, irmão.
barreira. Tem barreira. Né? Deus, ele às vezes quer fazer algo na vida do crente, né? Do cristão, na vida daquele que confia nele, mas tem que mover a barreira. Tem para chabacarabácia. E o crente desiste. O cristão desiste. A pessoa desiste, porque barreira é o problema, irmãos. E Deus às vezes quer fazer algo assim, sabe, que a nossa mente não consegue alcançar. É algo assim tão tremendo que se contasse, daí que eu estou enviando um anjo para falar para você alguma coisa, que nem lá em Juízes, oh Deus vivo, obrigado Espírito Santo, capítulo 6 do livro de Juízes, que aparece um anjo para Gideão e fala assim para Gideão, né? Gideão estava passando um problema muito sério ali, né? Que ele juntava a comida, aí vinham os medianitas, né? Jebusita, tudo quanto é ita, né? Ali para comer a comida dele, para roubar. Então ele trocava o lugar da comida, né? Se o lugar da comida é para guardar aqui, né? Ele guardava num lugar onde os caras não podiam pensar. Então aquela luta, aquela batalha, e ele fiel a Deus, né? Tentando ali ver se conseguia sobreviver, etc e tal. E o anjo apareceu para ele e falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E se Deus fosse comigo, eu estava passando essa situação? Está na Bíblia, irmão. E aí depois Deus fez o que fez com ele ali, quase que um rei, quase que o... Ele só não foi rei porque não aceitou, né? O povo queria fazer dele rei, né? Tremenda foi a vitória sobre os inimigos. Coisa tremenda. Então Deus, ele é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje, irmão. Não mudou nada. Não mudou nada. Muito pelo contrário, melhorou. Né? Hoje nós temos o intercessor, advogado, salvador, que é Jesus Cristo. Nós temos o intercessor, ajudador, consolador, que é o Espírito Santo. E Deus continua. Olha que coisa. Então hoje, na verdade, se for colocar na prática, nós temos 3 vezes mais possibilidade de conseguir do que Daniel tinha na época. Essa é a verdade. Só que o crente, o ser humano, de modo geral, é acomodado. Se acomoda com pouco, se acomoda com nada, entendeu? Chega a notícia, fala assim, olha só, a partir de hoje, não tem mais, tá bom, vou viver de quê? Ainda amaldiçoa Deus. Não, peraí, tá amarrado, repreendido, Satanás, não vai levar nada aqui meu não. Vamos entrar no propósito, vamos entrar no jejum, o Senhor vai responder isso aí, vai rasgar o céu. Vai, no nome de Jesus Cristo. Então, né, nesse momento eu estou num propósito, eu estou numa luta. Quando eu receber eu conto, ora, eu falar, que contar nada antes, rapaz. Então quando vem uma luta travada, é porque a vitória é muito grande. Tem que crer. Aí Deus dá uma orientação e diz assim, ó, faz um jejum. Não, jejuar não. É claro que tem gente que não pode jejuar, né? Por causa de saúde, etc. Com saúde não se brinca, né? Mas antigamente, quando o crente falava em jejum, era taxado de fanático. Hoje a ciência manda jejuar. Porque comprovadamente, o jejum faz bem para a saúde. E aí, como é que fica? Claro que, eu volto a falar, né? Tem pessoas com problema com restrição na saúde que não pode jejuar. Aí não pode, né? Existe uma irritação inicial quando a pessoa entra no propósito, mas a pessoa fica mais sensível até mesmo para ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é real. Né? Eu tenho diversos testemunhos com Deus. Né? Tem diversos, não tem um só não. Tem diversos. Eu sei o quanto é real. A Bíblia mostra o quanto isso é real. Né? Então nesse dia Deus tem resposta. Agora precisa buscar. Né? Precisa buscar a resposta. Né? E às vezes buscar essa resposta necessita esforço, além daquilo que nós queremos fazer. Tiago 4,8 para terminar. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Esse dia o Senhor abençoe tu e te dê esclarecimento no nome de Jesus Cristo.